Boa tarde, galera. Hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, mais uma aula aí da nossa disciplina de eletivas, tá? Onde vou dar sequência ao conteúdo que nós iniciamos em fevereiro aí de 2021, que tratava aí da questão do comportamento em nossa sociedade, de nos tornarmos aí cidadãos e cidadãs melhores no convívio, né? Então, nós vamos tratar agora, nesse segundo semestre, ok? Do tema ética, tá? Vamos dar aí uma análise sobre a ética através da história e como a ética é importante nos dias de hoje, né? Afinal, vivemos aí num mundo digital, num mundo aí do conhecimento, num mundo em que as pessoas têm um maior acesso à informação. Às vezes essas informações não são tão boas e tão adequadas. Então, a disciplina da ética, que é um ramo da filosofia, vai ajudar a nós aí a entendermos melhor como nós devemos refletir sobre o mundo e agir sobre ele. Lembrando, tá, que as aulas serão aí publicadas semanalmente para que nós tenhamos aí um avanço, né, ou uma compreensão melhor dos objetivos que nós temos para que vocês aí desenvolvam as suas competências e suas habilidades. Nós vamos utilizar, tá, galera, o livro do professor Gilberto Cotrim, da professora Mirna Fernandes, Fundamentos da Filosofia. Nós vamos utilizar esse livro. Nós temos aqui, tá, uma representação de quando Deus pede que Abraão, né, sacrifique seu filho para provar a sua fé. E aí nós vamos questionar, né, essas decisões que nós, seres humanos, temos que tomar no nosso cotidiano, né? Nós somos seres aí, como eu já disse a vocês em aulas anteriores, que a todo momento temos que tomar decisão, né? O nosso cotidiano é um cotidiano de tomada de decisões, de reflexões, e a ética, ela é o ramo da filosofia que vai contribuir a, a, a essa tomada, né? A essa questão que envolve a todos nós cotidianamente. Então, aqui o livro Fundamentos da Filosofia que nós vamos usar, beleza? Eu vou colocá-lo aí para vocês, o arquivo em PDF, para que vocês possam ter o acesso aos textos e possam aí realizar as atividades propostas. Bom, a ética, tá? Então, durante aí esse período que nós passamos durante esse ano letivo, nós fizemos aí uma série de estudos, uma série de análises, uma série aí de videoaulas que nos ajudou a compreender aí o papel do ser humano em nossa sociedade. Agora, quando a gente vai tratar da ética, a gente vai tratar diretamente das questões ligadas ao fazer, né? Como diz aqui a parte que está grifada, a ação humana e ao mesmo tempo ao comportamento que todos nós temos, as nossas relações sociais com o mundo. Nós, né, muitas vezes teremos dúvidas, como está grifado aqui, sobre como devemos agir. E às vezes também nos angustiamos sobre se as nossas ações foram corretas com as pessoas com as quais convivemos, tá? Então, nós vamos discutir aqui sobre a questão do que é moral, quais são os fundamentos que devemos seguir, o que é virtude, o que é vício, se somos livres e como vivermos para sermos felizes. E vamos ter aqui os nossos conceitos chaves, tá? Ética, moral, filosofia prática, ação, comportamento, norma, a questão da coerção, enfim, moral, juízo, valores, enfim, né, a questão aí, né, da tão criticada ou do tão criticado politicamente correto, e o politicamente correto é um avanço da nossa sociedade, e vamos seguir aí as nossas aulas. Ética e moral. A ética e a moral, ela está relacionada, galera, sempre ao problema da ação e dos nossos valores. Como eu disse agora há pouco, tá? Todas as nossas ações
todas as situações em que vivemos, nós temos que fazer escolhas e tomarmos decisões. Essas decisões podem ser simples ou podem ser complexas, tá? Então, diariamente nós temos que tomar decisões. E essas decisões, quando são mais complexas, elas estarão relacionadas com questões sobre o bom, sobre o justo, sobre o correto. E toda vez que nós estamos diante de uma decisão como essa, nós vamos estar envolvidos a um julgamento moral, ou seja, uma análise dos valores. Esses valores são tudo aquilo, são todas aquelas normas que orientam as nossas ações. O Aristóteles vai dizer algo muito importante, né? Aristóteles defende a ideia no seu livro Política que nós somos os únicos seres vivos que temos a capacidade de deliberar, ou seja, de realizarmos escolhas. E ele diz aqui no livro Política, na página 15, a característica específica do homem em comparação com outros animais é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto e de outras qualidades morais. Como eu digo sempre em sala de aula e já disse em outras videoaulas, quando você vê um homem tomando uma decisão ou praticando uma ação, na maioria das vezes ele faz um julgamento de uma ação. Já na posição oposta, ou contrariamente, tá? Quando um gato mata um rato, ele não vai ficar refletindo o porquê matou o rato, ou comeu o gato, enfim. Ele não vai fazer isso, tá? Se ele matou um passarinho, ele não vai ficar refletindo se a sua ação foi correta, justa ou injusta, porque estas definições não foram elaboradas por ele. Não existe no mundo animal, tá? Nada escrito, nada oralmente posto em que venha se avaliar as ações dos animais, se são boas ou más. Nós, seres humanos, criamos aí um conjunto de normatizações que vão fazer com que nós tomemos decisões e venhamos a fazer reflexões sobre elas. Deixei aqui ainda, tá, nesse slide também, a fala do Aristóteles, tá? Então, nós, seres humanos, agimos no mundo de acordo com valores. Ou seja, né, o valor é tudo aquilo que nós damos importância, prioridade, segundo aí os códigos morais. Esses códigos morais, tá, são construídos ao longo da história de acordo com os valores de cada sociedade. Esses valores vão ter aí um certo grau de hierarquia conforme as noções que cada sociedade ao longo da história desenvolveram para determinar as nossas ações. Nós somos seres morais, como diz aqui, que vão avaliar as nossas condutas a partir de determinados valores morais. Bom, agora nós vamos ver aí a distinção entre moral e ética, ok? A questão da moral e da ética, ela é muito posta aí na nossa sociedade. Nós vemos aí questões sobre ética no futebol, ética no trabalho, ética profissional, enfim. A ética é discutida até no programa da Sônia Abrão, da Fátima Bernardes, no programa do Neto de futebol, enfim. Toda a questão ética faz parte de vários setores de nossa sociedade. É importante que nós possamos aí distinguir o que é ética e o que é moral. Elas são coisas parecidas, como diz aqui, mas nós podemos fazer aí algumas distinções. A palavra moral, como diz o texto, tá? Vem aí do latim mos, mor, e ela está relacionada ao conjunto de normas que vão aí orientar o comportamento da sociedade ou dos seres humanos. Ela tem como base, tá? Ela vai ter como princípio, como alicerce, como sustentação, os valores que pertencem a uma determinada sociedade ou determinada cultura.
como ao longo da história humana essas comunidades vão se distinguir entre si, se diferenciar entre si, nós vamos ter aí, como diz o texto, quanto no espaço como no tempo, a distinção entre esses valores, ok? Bom, os valores eles vão ser distintos de uma comunidade para outra no tempo histórico e também na questão de colocação, tá? Então, colocação territorial, eu posso falar, ou uma colocação religiosa, ideológica, então nós vamos ter aí esses códigos morais distintos. Pertencem a esse campo da moral, como está dizendo aí alguns exemplos, tá? O que nós devemos fazer para sermos justos, quais os valores que vou escolher para que sejam guia da minha vida, se existe hierarquia de valores, que tipo de ser humano devo ser nas relações comigo e com os que dividem o espaço comigo e que tipo de atitude devo tomar com as pessoas como cidadãos. Eu gosto de citar bastante o Immanuel Kant, né, que nós devemos agir de maneira tal que a nossa ação tenha uma validade universal, ou seja, aquilo que eu faço deve ser realizado, efetuado por todos. Bom, já a ética, tá? Ela vai vir aí do grego éticos e significa modo de ser, comportamento. Então, quando eu vejo essa definição, eu entendo que ética e moral estão na mesma situação, são sinônimos. Porém, a ética, ela é, de forma mais específica, uma disciplina da área da filosofia que vai estudar, que vai analisar, que vai refletir sobre os diversos sistemas morais que foram criados aí pelos seres humanos. Todo valor moral, galera, ele não é um valor natural. Ele pertence aí ao que o grande John Locke vai chamar aí, tá, de um direito que foi construído através da história, o que ele chama de direito positivo. Os direitos naturais nascem com os indivíduos e os direitos positivos ou as leis são acordos que os homens vão estabelecer aí por meio dos contratos sociais, né? Temos aí os três autores clássicos do contrato social, que são aí o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. E tudo isso vem de uma fundação, uma fundamentação de um estudo, de uma análise, tá? Ou de pressupostos ou coisas que pressupõem que vêm antes e vão fazer com que os seres humanos estabeleçam aí relações de convívio para a sua existência. E para nós finalizarmos aqui, tá? Nós vamos ver que a ética é uma disciplina teórica que vai analisar a prática humana, ou seja, o comportamento moral. A ética, a grosso modo, tá, galera, seria nós refletirmos sobre os valores morais. Se esses valores morais devem ser praticados, se eles devem ser mudados, se eles devem ser questionados. Então, a ética, ela vai unir, como diz o texto aqui, o saber ao fazer. Então, em determinados momentos históricos, os indivíduos vão refletir sobre os valores morais que estão aí colocados na sociedade e vão analisar se esses valores morais devem ser, em tese, praticados ou serem modificados, ok? Então a ética analisa os valores morais, se eles têm uma sustentação, se eles têm ainda uma validação para a época em que vivemos, tá? Então, em determinados momentos históricos, nós temos valores que foram substituídos, porque estes valores não têm mais chão social, não têm mais sustentação que fundamente a sua permanência. Tá? Isto quer dizer que as conquistas sociais que nós temos hoje, como a questão aí do papel das mulheres da sociedade,
como a questão também do gênero, como a questão também do racismo e o combate a determinadas práticas sociais que antes eram vistas na sociedade como algo aceito, tá? Não foram mais, porque a ética é o campo que analisa isso, tá? Então, a ética vai buscar este conhecimento sobre o que nós somos e construir o que devemos ser, para que possamos aí modificar a prática social e ao mesmo tempo, tá, galera, que nós possamos aí evoluir socialmente de acordo aí com tudo aquilo que está posto, e é importante que nós venhamos aí e possamos criticar valores que são ultrapassados e que discriminam, que excluem determinadas pessoas ou minorias sociais. É de fundamental importância que nós possamos combater toda a prática de desigualdade, toda a prática de humilhação social, toda a prática em que a exclusão está estabelecida, em que se coloca determinados agrupamentos sociais num grau de superioridade e outros em grau de inferioridade. Por isso, nós não devemos nos calar quando vemos uma desigualdade posta em prática. Quando uma humilhação é posta em prática, nós devemos combater e manifestar e não nos calar. Bom, para encerrar a aula, aí vou propor a atividade para vocês, que será postada ainda hoje, tá? Lá no Google Sala de Aula, onde vocês vão iniciar aí o nosso projetinho de eletivas, para vocês aí do 7º C e do 9º ano F. Vocês vão montar aí, tá? Vão fazer aí um desenho que explique o que é ética. Ah, professora, eu não sei desenhar. Faça uma colagem, tá? Onde você vai aí demonstrar o que é ética e mais, mostrar por meio desse desenho também, tá? Ou por meio dessa colagem, dessa ilustração, a diferença entre moral e ética. Qual é a proposta da atividade, então? Vocês têm o texto aí em mãos, vocês têm a definição de ética e de moral, e por meio desse desenho você vai apontar, tá? Ou por meio dessa ilustração, desta colagem, você vai demonstrar qual é a diferença entre moral e ética, ok? Então, um bom resto de semana a todos. Na sexta-feira vou publicar aí a segunda aula, já que na semana passada não consegui publicar para vocês a segunda aula da nossa disciplina. Um abraço a todos, bom resto de semana e vamos aí continuar com as nossas aulas, tá? Tanto na aula presencial como aí na aula remota, ok? Publicando os vídeos aí e tirando a dúvida de vocês. Um abraço a todos.